Depois dessa conversa gostosa aí com o Oscar, a gente está recebendo com grande prazer aqui o pastor que falou um pouco com o Osmar, mas o senhor é muito bem-vindo mesmo, muito de obrigado. verdade, viu? A gente está muito feliz de nas sextas-feiras a gente ter recebido pessoas de todas as linhas de pensamento religioso, e o protestantismo sempre foi, para mim, ao meu olhar, né, muito igual ao cristianismo em geral, né? E você falou, eu vou chamá-lo de senhor, falou exatamente... Você. Pastor Belo, eu acho que é assim que o chamam, né? Falou exatamente naquilo que eu sempre imaginei, quer dizer, que as diferenças são muito poucas e, se existem, estão lá no topo da pirâmide. Exatamente isso. Aí nós saímos à rua para perguntar para as pessoas se tinham alguma dúvida a respeito do protestantismo, quem a gente ia recebê-lo, e se queriam fazer algumas perguntas. E tá aí a pergunta, rodou a primeira. Por que os evangélicos rejeitam o culto a Maria e aos santos? E aí, pastor? A visão evangélica do cristianismo é toda ela centrada na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós não encontramos base, autoridade para nenhum tipo de culto a qualquer pessoa, porque a Bíblia diz claramente o seguinte: só há um mediador, um intermediário, podemos dizer assim, entre Deus e o homem, e esse intermediário é Jesus Cristo. Então, por esta razão é que o protestantismo não tem santos nesse sentido e não tem nenhum tipo de culto a outra pessoa, a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a mãe de Jesus é considerada como mãe de Jesus, mas não é cultuada como imagem. Não tem imagem. Não tem imagem. Tá, nem a de Jesus. Nem a de Jesus. Tá, imagem não. Imagem, assim, fisicamente não tem. O não entendimento que está no Antigo Testamento, nos chamados 10 Mandamentos, que não se deve fazer nenhuma imagem de escultura, ou para lembrança, ou para veneração, ou para adoração. Esse é o sentido da prática evangélica no mundo inteiro. Entendi. Uma segunda pergunta. Eu gostaria de saber se mulher evangélica pode cortar o cabelo. Mulher pode cortar o cabelo do tamanho do seu, menor ainda se for possível, de qualquer tamanho. Não há nenhuma palavra nesse sentido. Há um pouco de confusão, às vezes, porque o Novo Testamento, naquele contexto específico, diz que a mulher não deve cortar o seu cabelo. Por quê? Quem cortava o cabelo naquela época em que escreveu o apóstolo Paulo eram as chamadas prostitutas do culto, dos cultos pagãos. Então a mulher cristã não devia cortar o seu para que ela não se parecesse com aquelas. Que época era essa, pastor? Estamos falando aqui dos anos 50, 60 e 70 da era cristã. Quando foi escrito o Antigo Então era uma maneira de preservar a mulher. Entendi. E não ao contrário. Entendi. Então isso ficou bem definido, bem claro. Naquela época, agora não. O cristianismo sempre foi, se nós olharmos o Novo Testamento, um defensor da mulher. Jesus tinha discípulas, muitas discípulas, inclusive algumas sustentaram o ministério de Jesus com os seus bens e com o seu trabalho. Então o Evangelho, ele não tem nenhum tipo de restrição à participação feminina. Mais uma pergunta. Gostaria de saber se há alguma diferença entre evangélico e protestante. O termo protestante surgiu por acaso no século XVI e junto surgiu o termo evangélico. O protestante surgiu porque houve uma reunião de governantes daquela época e... Que época era essa, pastor? Estou falando de 1538, 1540, tá, etc. e tal, porque a reforma é de 1517, né? Quando Lutero, então, convida as pessoas para um debate sobre as indulgências, uma prática, à época, muito comum para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero era cristão. Lutero era um monge e ele entendeu que aquilo que ele estava vendo na prática não era mais cristianismo, não era evangélico. É uma boa pergunta. Entendi. Porque permite colocar isso. Nessa reunião, então, os que favoreciam a Lutero, que eram da opinião de Lutero em relação à fé, protestaram, lançaram um protestácio. Aí ficou os príncipes do protesto protestantes. Nós temos uma última pergunta. Eu gostaria de saber se o evangélico precisa casar virgem. O jovem perguntando se precisa se casar virgem, se tem uma obrigatoriedade. É interessante observar que na Bíblia nós temos as instruções, as orientações. Então o ideal para uma moça e para um rapaz é esperar o casamento. Este é o ideal.
E isso é esperado de um evangélico. Mas isso é o ideal, não é? Não há nenhum tipo de punição, de policiamento, é o ideal, é uma proposta. Assim como se diz, olha, toda pessoa deve ler a Bíblia todo dia, mas ninguém vai cobrar se a pessoa leu ou não. Então esse é o ideal. O ideal da vida sexual ativa se dando no interior do casamento. Esse é o ideal evangélico. E eu vou fazer uma outra pergunta. Dentro do protestantismo, existe, como no catolicismo, o céu e o inferno? Já que o senhor está dizendo que o ideal é pecado, quer dizer, existe esse pecado e existe essa punição? O Evangelho fala de culpa quando nós pecamos, mas fala sobretudo de graça, que nós alcançamos quando nós nos arrependemos. Então é importante ter esse elemento, porque o centro do Evangelho é graça. Jesus veio falar da graça. Ele veio proclamar a graça. Este é o elemento mais importante. Às vezes nós desviamos o foco daquilo que é central. Por isso há um hino muito bonito que se chama Maravilhosa Graça. A graça do amor de Jesus por nós. Esse é o sentido da prática e da pregação protestante. Para com todos, até para com os animais. E que todos eles se integram, né? Todas as religiões que já se sentaram aqui ao meu lado falam coisas diferentes, exatamente iguais. É uma coisa muito boa de ver, porque todos nós buscamos o melhor do ser humano, né? E a graça de Deus. É a graça sem a qual nós não conseguimos sequer nos mover, porque nós nascemos por causa de Jesus e viveremos para Ele sempre. Pastor Belo, muito obrigado por ter vindo. Um bom final de semana para o senhor. Eu gostaria, Ana, de ofertar uma Bíblia. Fizeram com a capa rosa, acho que é homenagem às mulheres. Eu acho que é homenagem às mulheres. Adorei. E como você viaja muito, pode ouvir no MP3 todo o Novo Testamento. Hoje eu falei de audiobook aqui, que o Nelson Mota fez. Esse é mais um exemplar, olha, que a gente pode ter em mãos a qualquer lugar, pode abaixar no seu aparelho de escuta de música, qualquer ele que seja. Você vai apreciar. Muito obrigado. E um dos meus últimos livros, que são Virtudes Cristãs, chamado Academia da Alma, que é um projeto que eu faço na nossa igreja, a Igreja Batista Coruçá, todo ano, uma vez por ano eu faço 10 encontros. Que a gente tem que exercitar a alma também, sem dúvida alguma, tal como o corpo. Senão ela fica enferrujada. Exatamente. Pastor, vou acompanhá-lo. Muito obrigada, pela sua visita. Um abraço a todos os seus fiéis lá no seu culto. Obrigado, e um bom final de semana. Deus abençoe o seu programa sempre. Posso lhe dar um beijo? Claro. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Vá com Deus. Obrigado.